camisa do arco-íris e líder do ranking mundial ou a medalha olímpica? Entrando no pits de Fórmula 1, eu falei, caraca, velho, enorme assim o negócio. Caiu essa ficha, você vai disputar todas as etapas de Copa do Mundo, cara. Eu assinei um termo de que não podia falar sobre meus números, e ele vai lá uma semana depois e posta meus E números para fala. todo mundo ver em podcast. Às vezes eu começava em espanhol e aí falava, meu Deus, não tô conseguindo. Aí falava em português com sotaque, mas foi dando certo. Quem é o atleta brasileiro que você considera o seu maior adversário? Salve, galera! Estamos de volta. Bom, vou esperar alguém dar sinal de vida aqui, como tradicionalmente acontece. Se alguém mandar um oi aqui, tá valendo, hein? Manda um oi aí, galera. Boa noite para todos. Hoje é live especial, live surpresa aí, com ninguém mais, ninguém menos que o novo atleta da equipe BH Colomatim, o Lan Bastos Galinski. Galera participou muito aí na caixinha de perguntas, foi até difícil selecionar aqui algumas perguntas que, se a gente não abordar aí durante a live, o assunto, né? A gente pinça essas perguntas aí no final, beleza? E podem ir participando aí no chat também, galera, porque aqui é canal aberto para todo mundo mandar aí a sua dúvida, né? Afinal de contas, hoje ele é o atleta brasileiro mais bem colocado no ranking UCI. Vou ver se ele já está por aí. Lambastos Galinski já está por aí para a gente bater esse papo bem legal. E tá na área. E aí, meu querido, boa noite. Boa noite, Tiagão, como é que tá? Espero que todos estejam bem. Boa noite, galera. Muito feliz em fazer essa live surpresa. Tiagão é um cara que tem muita moral comigo, então, Pô, valeu. tamo Primeiramente, junto. muito obrigado, cara, por tá, acho que é a nossa terceira live, né? Então vai ter que começar a ficar aí periodicamente, lá, porque a gente está fechando os blocos, né? Fechamos ali duas lives, uma depois do Pan-Americano, depois ali antes do Mundial e aquela sequência de Copa do Mundo. E agora a gente já engata aí na primeira, em grande estilo aqui, a primeira no início do ano, né? Em janeiro. Como é que você Primeira do tá? ano, e espero que de muitas que vão vir, espero que a gente tenha bastante pautas aí para conversar. Acredito que vai ser um ano bem agitado, positivamente. Então, estou bem animado, estou bem, estou ótimo, treinando bem. Reta final aí antes de começar minha temporada de competições. Viajo muito em breve. E é isso, bem animado com tudo. Pô, legal demais. Pô, vamos começar então, só para fechar esse ato que a gente bateu aquele papo ali, né, em agosto, mais ou menos, antes da viagem para a França. Eu queria o seu balanço do ano mesmo, né? Já tinha sido um ano brilhante ali quando a gente conversou, toda aquela história das etapas no Brasil, o Pan-Americano, toda aquela história. E o balanço geral aí, considerando aquele finalzinho de temporada do ano passado, estava dentro das suas expectativas, superou? Como é que foi? Então, 2025 realmente foi um ano muito especial para minha carreira esportiva, né? Naquele momento que a gente conversou, eu já estava bem satisfeito com minha temporada até ali. Porém, como um atleta ambicioso que sempre quer mais, eu coloquei muita energia na minha preparação para o Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial é sem dúvidas uma prova onde todos os atletas chegam com pico de performance, buscam estar no mais alto nível. Consegui fazer uma boa prova, né? Terminei ali com o meu melhor resultado em campeonatos mundiais, meu primeiro top 25 em campeonatos mundiais de XCO. Porém, foi abaixo da minha expectativa. Eu realmente mentalizei e busquei acreditar dentro de mim que eu poderia estar no top 10. Mas, claro, a realidade foi outra. Mas sinto que a gente está caminhando. A cada ano eu consigo construir de forma mais convicta de que esse momento está chegando. Terminei a temporada com um bom resultado a nível mundial, voltei para o Brasil. Ainda tive alguns compromissos, né? Fui para a Conselheiro Lafayette, onde tive 3 vitórias em 3 provas, e acabei finalizando o ano com meu recorde de vitórias do CI. Foram 11 vitórias, o CI, que é um número assim, bem expressivo para um atleta profissional, então fiquei bem satisfeito. E aí foi quando, né, novas portas começaram a se abrir.
Então vamos já entrar para abrir essas portas, né, para a gente entender um pouquinho como que foi tudo isso. Eu não sei se você ouviu aí antes na abertura, meu, choveu perguntas aqui, então não tem nem como eu te passar as perguntas da galera agora, então a gente vai decorrendo o papo aqui e de repente uma coisa ou outra que a galera Vai mandou ali, respondendo. a gente pinça no final. Mas eu queria já entrar então nesse ponto, cara. E assim, a minha primeira pergunta que eu queria te fazer é a respeito dessa negociação, da contratação, da sua ida para BH, é como foi o momento que você comunicou à sua família, cara, que estava tudo certo. Qual foi o momento mais marcante ali? Não sei se do interesse que estava ali quase encaminhando ou do momento que assinou mesmo. Como que foi com relação à sua família, cara, esse momento para você? Então, minha família está sempre muito presente, assim, nas minhas decisões. Eu sempre busco conversar, principalmente com meu irmão mais velho, que é uma pessoa, assim, muito fria e muito calculista. Então, ele sempre consegue me orientar bem e olhar todos os lados e sempre me fala, não, vamos colocar na balança os lados positivos, os lados negativos. Então, em 2024, né, já começou a surgir algumas possibilidades de entrar numa equipe europeia. Porém, sinceramente, eu sentia que ainda não era o momento. O Henrique, junto com o Rui e a Calói, mostrou interesse em renovação e eu também tinha muito interesse em continuar com eles, né? Sou eternamente grato por tudo que a gente conseguiu construir junto e desde o final, assim, foi tudo muito leve e positivo. Então, 2025, assinei mais um ano com a Calói. E aí, temporada começamos super bem, né? 4 vitórias em 4 provas, fomos para Araxá, ganhamos aquela HC que estava com start list muito forte. E a partir dali eu comecei a ver olhares diferentes. Na semana de Copa do Mundo, alguns times já veio me parabenizar pela vitória da HC. Alguns atletas que eu nem imaginava que me conheciam. Falou, pô, você que ganhou, né, HC, parabéns e tal. Falei, poxa, pô, que legal. Aí, Copa do Mundo, 12º lugar. E aí vou lá e consigo repetir isso. E isso é algo assim muito importante. Quando você consegue conquistar um resultado e concretiza isso, repetir um resultado, traz uma visibilidade maior. E aí alguns times começaram a me seguir, e um deles foi o Coloma. E eu falei, ó, Coloma me seguiu e tal. E aí tem uma curiosidade interessante sobre o Coloma, que em 2022, né, quando o Valeiro estava, foi aquele ano que ele conseguiu a medalha olímpica e tal, depois Ele era líder do ranking, ele foi. líder do ranking, disputou, né, o campeonato mundial com o Dino Schurter e tal, e aí tava eu e Edson lá em casa, na casa dos atletas aqui em Petrópolis, né, e a gente conversando e a gente falando, pô, interessante, né, as equipes pequenas, parece que os atletas de equipe menores estão performando mais do que as grandes equipes, como Canodeiro, Specialized, isso em 2022. E aí Edinho, né, falou, pô, Lan, qual equipe você teria vontade de participar se você pudesse escolher? Aí não sei se pelo momento, assim, do Valeirão e tal, mas da vibe leve, eu falei BH. Eu falei com ele, e só eu e ele sabe, assim, é a primeira vez que eu falo isso abertamente, assim. E aí eu falei com ele, pô, tenho vontade de participar, de ser atleta da BH. Aí ele falou, não, realmente. Aí ele falou, eu também, né, pela vibe, o Coloma parece ser bem legal e tal. Enfim, aí tudo passou, Coloma começa a me seguir, e eu falei, pô, interessante, tem um team manager que tá de olho em mim, de uma grande equipe, mas ainda nada, não tínhamos nenhum contato. E aí vou pro Campeonato Pan-Americano e faço a medalha, né, disputando a última volta com o Catriel. E Que aí é atleta dele, né? a gente tá esperando, assim, o pódio. Pô, Catri, e aí, tudo bem e tal? Tô pensando em dar um passo a mais na minha carreira esportiva, talvez seja o momento de eu, né, começar a procurar uma equipe europeia. Aí falou, pô, posso falar com o Coloma sobre você, ele já sabe quem você já sabe dos seus resultados, acredito que pode dar certo. Então, Catri, Te primeiro que fez ajudou? essa Olha, ponte, que fez legal. essa ponte, então ele é uma pessoa próxima do Coloma, inclusive os dois estão juntos agora na Argentina. E aí ele fez essa ponte. Mas eu acho que o Colombo ainda queria ver se eu tinha capacidade de performar na Europa. Por mais que eu tenha tido bons resultados no Brasil, é diferente você ir para a Europa, performar lá no mais alto nível. Então, assim, nada aconteceu. O Catri, né, falou que conversou com ele e tal, mas Colombo não tinha me falado nada. E aí viajo para a Europa, e aí consigo, né, um 27º lugar em Leogang, depois um 23º em Val di Sole, mas brigando pelo top 20 assim, até a última volta. E aí eu começo a demonstrar que, pô, eu tenho capacidade de performar também no mais alto nível, nos circuitos europeus, contra os atletas europeus e tal. E aí eu acho que ele começou a curtir um story meu, aí comentava uma foto e tal. Eu falei, pô, ele parece estar mostrando mais interesse. Até que, né, chegou ali, eu acho que no mês de julho, agosto. Não sei se eu ou ele mandou a mensagem primeiro, eu acho que eu respondi um story dele. E aí ele me respondeu e tal. E aí eu lembro, assim, que uma coisa me chamou muita atenção nele, que a primeira pergunta que ele fez
foi como é que está a sua relação com o Henrique Avancini de contrato para 2026. Eu tenho um respeito muito grande por Avancini e eu não quero, tipo, estar interrompendo ou me metendo em nada. Que E para legal. mim isso já foi muito interessante, que mostrou a ética que ele tem como pessoa, né, os valores que ele carrega. Eu falei, não, meu contrato com a Carol Henrique Avancini Reis termina esse ano, esse é um novo passo que eu estou buscando para minha carreira, e eu tenho interesse em ter uma conversa assim, meu contrato realmente acaba esse ano. Aí falou, não, então legal. E aí foi que, né, começou essa relação. E aí liguei para minha família e já contei e tal. Mas assim, eles já sentiam, minha família sentiu que isso poderia vir a acontecer, né? Porque no meio do ano, né, pós-Pan-Americano, eu voltei para casa e aí falei, pô, tem alguns team managers que estão me seguindo. Eu acredito que esse ano vai acontecer, vai abrir alguma porta lá fora. E aí todo mundo, né, falou, pô, não, a gente acha que é o momento certo pela carreira que você está construindo, a gente acredita que seria o próximo passo. E aí a conversa fluiu muito bem com o Coloma, continuei, né, crescendo no ranking mundial e assim, ele sempre deixou muito claro que hoje para as equipes World Series isso é algo muito importante, né, ter atletas que pontuam bem no ranking UCI, porque isso ajuda a equipe se manter entre as 15 melhores nações para continuar sendo uma equipe World Series. Sim. Então, acabou que eu me tornei um atleta valioso por isso, porque eu, né, tenho mais de 1.000 pontos no ranking UCI, então surgiram outras possibilidades, né? A Uno, que foi a equipe que eu vi recentemente que você postou falando do projeto deles, que é um novo projeto bem legal, assim, uma bike também que parece ser muito massa, espanhola, inclusive. Eles me procuraram, me fizeram proposta também, além de outros projetos, mas assim, o que mais me interessou foi, sem dúvida, a BH, primeiro pela pessoa, Coloma, assim, pô, sensacional, super gente boa, e pelo projeto olímpico, assim, as Olimpíadas sempre foi a competição que, para mim, é a mais importante do mundo. E ele me mostrou um projeto pensando em Los Angeles, né? Um projeto de médio e longo prazo. Então, assim, era como se eu estivesse vendo realmente assim os próximos passos da minha carreira e eu senti no coração que era o lugar certo que eu deveria ir. E assim, quando a gente para analisar também, isso é algo importante, as escolas suíça e francesa sempre dominaram as Olimpíadas nos últimos anos, Sim. exceto o Pidcock, né, que nas últimas duas Olimpíadas também. E se a gente para e analisa, né, Coloma quebrou essa bolha em 2016 e foi um espanhol que foi medalhista no Rio. E depois, né, com o Valeiro do Valeu. projeto dele, conseguiram também uma medalha olímpica. Então tem alguma coisa ali naquele tempero espanhol que é interessante visando esse sonho olímpico. E isso me chamou muita atenção. Então, é interessante do Valeiro até que eu acho que a medalha dele vale um pouquinho a mais que foi em cima de Nino Schurter ali na última Uma volta, né? disputa? Não, Então, foi. ele Não, deixou o Nino com a medalha de chocolate e garantiu o bronze. Então, não, é bacana demais. Então, assim, é até um dos pontos, um dos tópicos que eu tinha colocado aqui, que é justamente isso, né? O cara parece que sabe, né, como funciona a parada do ciclo olímpico, né? Porque é como você acabou de falar, ele ganhou medalha, Valeiro ganhou medalha. Tinha até uma outra pergunta que eu tinha pensado em te fazer, mas acho que você já respondeu, que é algo que você já aprendeu com o Colombo, mas acho que essa parte da ética mesmo é algo que mesmo antes de você entrar na equipe, você já viu que é algo bem legal, né, dele, né? para mim, isso assim, foi muito nítido desde o início da conversa. Eu sempre fui um cara que sempre fui muito atento assim, aos valores que as pessoas carregam e os valores das pessoas que estão do meu lado nessa jornada. Por isso que eu fiquei tanto tempo também na Henrique Avancini Race, assim, do lado do Henrique, do Rui, que são pessoas de valores, que têm propósito, que têm uma missão muito linda no esporte, e isso sempre me chamou muita atenção. Então, assim, quando o Colombo me apresentou o projeto, para mim eu pude perceber os valores que ele carrega, que ele é uma pessoa muito séria, e ao mesmo tempo uma pessoa com energia muito boa, assim, é bom de estar perto, assim, eu fui para o meu primeiro training camp, e uma equipe extremamente profissional, porém, poxa, muito família, assim, todo mundo, muita energia boa, abraça, assim, todo mundo muito carinhoso, então a Os adaptação latinos, né? O foi bem, calor exato, latino, né? exato. E é interessante porque se a gente pensar em questão de adaptação de um brasileiro em uma equipe europeia, eu não consigo imaginar se uma equipe que pudesse me trazer essa adaptação assim tão rápida. Não sei dizer como são as outras equipes, mas né, eu acredito que Que a dá para BH perceber, né? não é que dá para perceber. Então, assim, eu tô muito feliz e sinto que foi a escolha certa porque eu estou buscando para minha carreira esportiva. E assim, meu lado de torcedor, eu também tenho uma simpatia muito grande pela BH, porque das duas vezes que eles vieram para o Brasil, eles fizeram camisa comemorativa, com a bandeira do Brasil e tal. Eu acho que é bem bacana isso.
Tem a parada também da personalização das bikes que eles fazem, que é algo que nem toda equipe faz, que eu acho que é algo legal pra caramba. E também é a equipe mais plural, acho que hoje, do circuito, porque tem argentino, tem chileno, tem brasileiro, tem francesa, tem espanhol, então é plurinacionalidades, né? Como que é isso lá? O que você sentiu no training camp de tanta gente de tanto lugar do mundo diferente, assim, além desse calor latino, né, que você já falou? Assim, para mim foi bem interessante. Alguém acabou de perguntar do espanhol. Estou falando um pouquito, pero necessito melhorar. Não, mas assim, logo que, né, quando chega assim, um mês antes de viajar, eu falei, meu Deus, eu preciso começar a aprender espanhol. Aí comecei a classe, aquele fogo de início, falei, não. Aí comecei a fazer um pouco de aula, cheguei lá, consigo entender tudo, mas ainda tenho um pouco de dificuldade para me comunicar. Nos momentos das entrevistas e tal, me sentia um pouco limitado, tanto que ia no portunhol lá. Às vezes eu começava em espanhol e aí falava, meu Deus, não estou conseguindo. A gente falava em português com sotaque, mas foi dando certo. Mas, assim, para mim foi bem interessante. Desde o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da equipe, né? Como as conversas começaram muito cedo, nessa viagem mesmo que eu fui, né, depois de falar com você, eu já fui no stand da equipe, conheci os pits, conheci os atletas, e assim, até o Colombo chegou para mim e falou, pô, não preciso da sua ajuda. Você fala francês? Eu falo, sim, meu pai é francês e tal. Falou, pô, a gente tem uma francesa na equipe, e ela não fala espanhol, e eu preciso da sua ajuda para ela se integrar mais e tal, para ela se sentir mais em casa. Aí falou, vou chamar ela para te conhecer. E a gente na nossa primeira reunião, e ele sempre muito empolgado, assim, aí ele chamou ela e tal, e aí a gente já começou a conversar, já fiz amizade com ela, e aí foi bem interessante. Nesse training camp já teve essa troca, assim, muito, muito legal. Então, tem a francesa, a gente fala francês, tem a Cata, que é a irmã do Vidal, que está sempre competindo no Brasil, então a gente já se conhecia. A Chiara, italiana, entrou agora também, né? O Geoffrey, que assim, era um cara tímido, que eu tava curioso, é o nosso capitão. Caramba, como é que vai ser esse primeiro contato com ele e tal? Aí Coloma já colocou nós dois no mesmo quarto, e aí eu já tentei quebrar o gelo desde o início, e a gente se deu super bem também. Então foi bem legal, assim, essa mistura de culturas. A energia tá muito boa, tá muito leve, e a gente tá realmente mirando alto, assim, a gente sabe que a gente não né, não está entre as 5 principais equipes do mundo, mas a gente tem uma estrutura excelente e a gente quer se consolidar entre elas. E aí já caiu essa ficha, então, de tipo, você tá numa equipe World Series, você tá numa equipe europeia, como disse aquele menininho pequenininho lá do documentário, que um dia ia, profetizou e aconteceu, né? Então, caiu essa ficha, você vai disputar todas as etapas de Copa do Mundo, cara, em É, 2026, né? Até o ano passado você estava meio ali, escolhendo estrategicamente qual podia e tal. Agora não, agora desde a Coreia até a última você vai estar lá, velho. Pensou nisso vou já? falar. Não, com certeza, é a realização de um grande sonho, um grande objetivo. Mas sabe, Tiagão, você sabe que eu sou um atleta assim, que sempre tive muito claro na minha cabeça minhas metas. E para ser bem sincero, eu sabia que esse momento assim iria chegar. Eu acredito muito que a gente colhe o que a gente planta. E eu sempre plantei para poder colher esse momento, para poder viver esse momento. E eu sabia que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, né? Eu falei, pô, 2025 vai ser o ano que eu vou conseguir entrar numa equipe dessa. E desde o princípio, assim, quando eu fechei com o Colômbia, eu tentei mentalizar como parte, né, de uma equipe World Series e como um atleta que estivesse pronto para chegar numa equipe dessa para performar. Assim, eu não estou cultivando esse sentimento de que, é meu primeiro ano. Não, desde o meu primeiro contato com a equipe, eu falei, pô, eu tenho consciência da responsabilidade que representar uma equipe como essa tem, e eu tô aqui para assumir essa responsabilidade também. Não quero deixar esse peso para o Geoffrey, que é o capitão do time, que está no projeto há mais tempo, ou para a Olivia, né, que apesar, né, de ter sido pódio no Mundial, está no seu primeiro ano. Eu estou aqui para dividir esse peso com vocês e para performar, para buscar ajudar a equipe a chegar e cumprir os objetivos do time. E, assim, mentalmente eu estou me preparando dessa forma, fisicamente estou me sentindo muito bem. Os testes do início de temporada foram bem positivos. O Colombo até falou em podcast. Eu assinei um termo de que não podia falar sobre meus números e ele vai lá uma semana depois e posta os meus Me números para fala. todo mundo ver em podcast. Mas não, estou me sentindo muito, muito bem, assim, e tô animado com tudo. E qual que é a principal diferença, assim? Você teve um período, não sei se foi uma semana que você passou com eles no camp, mas de bloco de treino mesmo, assim, porque
você fazia um planejamento, né? Tinha provas um pouco mais espaçadas durante o ano, né? Provas, a maioria das suas provas, seu calendário era nacional, era aqui dentro. Agora você vai ter um calendário mais internacional, naturalmente. Mudou alguma coisa na sua base de treinamentos que você possa falar? Ou você mantém mais ou menos a mesma constância? Como funciona isso? Eu continuei com o meu treinador, né? Na equipe eles te dão essa liberdade, né? E eu optei por continuar com o meu treinador. Meu treinador é alemão, Biokafka. A gente vem fazendo um trabalho crescente nos últimos 2 anos e meio. Então, quando eles me deram a possibilidade, eu decidi continuar com o meu treinador. O que muda é o calendário. Eu já vi algumas perguntas, já vou respondendo aqui. Eu abro meu calendário agora, dia 8. Então, sem ser na próxima semana, né? Super Cup Mass, né? Exato, em Lanússia. E depois faço Chelva e volto para o Brasil para correr a primeira etapa de Lavras. Então, estarei presente em Lavras para abrir o calendário nacional também. Para mim foi muito importante, assim, eu mostrei para eles que para mim era importante continuar competindo no Brasil, mesmo que menos, claro, mas que eu queria, né, estar presente com o povo brasileiro, estar competindo aqui, né, poder trazer um pouco da minha experiência de estar uma equipe europeia competindo no Brasil também. Então eles foram, assim, eles toparam na hora, até porque a BH também pensa em crescer na América Latina. Já vou deixando um spoiler aí para o futuro. Era uma das perguntas aqui da galera. E então vou estar competindo em algumas provas no Brasil. Devo fazer entre 6 e 7 provas nacionais. Porém, com certeza o foco é nas Copas do Mundo, mas Pan-Americano brasileiro. Então, meu primeiro grande objetivo da temporada é o Pan-Americano, que vai acontecer no Paraguai. Assim, ano passado eu bati na trave, assim, disputa ali até os últimos metros com o Ulloa. E esse ano meu primeiro objetivo realmente, grande objetivo, é conquistar o Campeonato Pan-Americano. Estarei no Brasil para tentar reconquistar o título brasileiro e todas as Copas do Mundo. Claro que a gente entende que tem provas que vai melhor para minhas características, que eu tenho, né, na minha cabeça como foco principal, mas quero estar bem em todas as Copas do Mundo, né, sou um atleta consistente, quero continuar buscando isso e pensando no Campeonato Mundial. Eu tenho, assim, os 3 próximos campeonatos mundiais são em circuitos que eu gosto bastante, né? Esse ano em Val di Sole, ano que vem em Ligier e 2028 em Leogang. Então, só para vocês terem ideia que minha cabeça trabalha desse ano, mas já está trabalhando também nos próximos 3 anos. Então, assim, eu estou bem animado em trabalhar de forma crescente, cada vez melhor para esses 3 mundiais, alcançando top 10, pódio e, quem sabe, o título mundial. O papo. Bom, a gente sabe, mesmo sendo o primeiro ano, que a gente sabe que é complicado, mesmo você falando que tá com a faca nos dentes, vai para cima, o seu alvo é o top 10 em termos de Sim, ranking para 2026? com certeza. Assim, eu quero ajudar a equipe, né? Esse ano a equipe terminou em 17º no ranking mundial, por equipes, por equipes. Eu terminei em 16º no ranking mundial. Assim, eu quero terminar no top 15, mirando sim o top 10 do ranking mundial, mas principalmente conseguir pontuar bem para ajudar a equipe a terminar entre os 15 melhores, que isso para eles é algo assim muito importante. E aí, nas etapas, tá figurando ali sempre constantemente no top 15, top 10 e buscando algo grande, assim, na minha cabeça, quando eu treino, nas 5 horas, eu imagino muitas coisas e eu imagino coisas grandes. Pô, legal. E aí você tem uma mudança de cenário do que você viveu, pelo menos nos últimos 2 anos, que você corria sozinho, né? Tirando algumas provas que o Wake largava junto ali, sub-23, mas eram provas diferentes, número de voltas diferentes. E como equipe era o LAN contra todo mundo, né? A gente sabe que teve aquela parceria de vocês com os meninos da Specialized na Copa do Mundo e tal, né? E isso acho que foi bacana demais. Mas agora você tem uma mudança de cenário como equipe, né? Você tem dois companheiros de equipe que, em tese, estão ali também, né, circulando no mesmo, na mesma área ali do pelotão com você, e vocês já bateram o guidon, né, como adversários, o próprio Catriel, pô, vocês duelaram muito no Pan-Americano, né, E o inclusive, Joffrey nas Copas do Mundo também. e o Joffrey nas Copas do Mundo. Como você acha que vai ser isso, né, de repente ter uma estratégia de equipe, coisa que a Specialized fez muito no ano passado, né, agora a BH tem a condição de fazer com três, né, atletas de grande porte como vocês. Então, já parou para pensar nisso? Você acha que vai ter um jogo de equipe nesse sentido? Até também por conta do posicionamento da equipe no ranking, né, que isso é importantíssimo para o ano seguinte.
porque a BH tem, né, a licença de 1 ano. Se ela entrar dentro das 15, das 10, ela pode ter licença de 2 anos. Então, isso é um fator que eu acho que pode, né? O que você acha disso, cara? Já pensou sobre isso? Eu vou aproveitar e responder essa pergunta, respondendo também uma pergunta do pessoal falando da diferença de estrutura das equipes do que eu tinha para o que eu tenho hoje. Assim, eu sempre tive uma estrutura muito boa da Caloi Henrique Avancini Race aqui no Brasil e estou tendo também uma estrutura muito boa lá fora. Então, se a gente pensar em nível nacional, tudo que eu tenho lá agora, eu tinha aqui no Brasil. A diferença é que a gente não conseguia replicar essa mesma estrutura que eu tinha no Brasil nas Copas do Mundo. A equipe me ofereceu uma estrutura muito boa também lá fora, a Caloi, né? Tinha 2, 3 staffs na Europa e tal, tinha um motorhome. Porém, a estrutura deles em Copas do Mundo é algo assim de outro mundo. Eu lembro em Leger, quando eu conheci, parecia que eu estava entrando no pits de Fórmula 1. Eu falei, caraca, velho, enorme assim o negócio. Caminhão, com sala para os atletas sentarem, com banheiro, com quarto, atrás, né, lavanderia, tudo, Outro tudo, mundo, tudo. né? Que legal. Uma sala de café, uma sala de reuniões, isso tudo nos pits da Copa do Mundo que vai estar disponível para a gente. Então, é uma estrutura, assim, realmente muito grande. Assim, a diferença desse ponto que você falou, Tiagão, para mim, eu acho que o mais importante vai ser essa troca de feedbacks antes da competição, na verdade, né? Desde a quinta-feira, quando começa a programação das Copas do Mundo, poder analisar junto com meus parceiros de equipe, trocar linhas, né? Fazer essa troca de qual pneu você vai usar, qual pneu você acha melhor para essa situação, para aquela situação, qual linha. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. Querendo ou não, eu tive o Henrique em 2023 e ele me ajudou muito, né, quando ele foi meu parceiro de equipe. Mas nos últimos 2 anos eu senti um pouco essa falta, assim, porque, querendo ou não, eu estava sempre muito sozinho no reconhecimento de circuito. E isso, assim, ter alguém do seu lado, um parceiro de equipe, nessa ajuda bastante. Você poder discutir linha, você poder ter alguém para testar linhas diferentes e ver qual é a mais rápida, qual é a mais lenta. Então, essa é uma diferença muito grande, que eu acredito que vai me ajudar bastante. E sobre a competição, é algo que a gente não pode prever muito, né? Pode acontecer a gente poder se ajudar, mas Copa do Mundo é 100 caras do mesmo nível, assim, se um larga pior, outro larga melhor, a gente nem se vê na prova. Então, assim, a ideia é estar os dois ali no top 15, top 10. Uma curiosidade interessante é que eu e o Geoff, a gente competiu muito junto em 2025, e ele tem uma característica um pouco, assim, igual a minha, que ele tem um pouco de dificuldade na largada, então ele sempre faz uma prova crescente. Então, em muitos momentos, eu falei, ó, tá vindo o Geoff ali, vou colar na roda dele, que ele vai me levar para frente. Mas não era da mesma equipe. E hoje a gente talvez possa fazer isso. Espero que largando melhor os dois e buscando a ponta do pelotão, mas se ajudar dessa forma. Eu acredito que pode acontecer sim. Pô, legal demais. E setup da bike, assim, você não teve muita mudança, né? Você usava Fox, usava Shimano, continuou mais ou menos, sentiu muita diferença ou não? Minha bike muito boa, assim, ainda não testei a SLS, que provavelmente é a bike que eu vou competir mais corridas, que é aquela bike, né, com a suspensão muito parecida com a da Trek, com menos custo, tem 80, 90 de custo. A bike que eu tô agora é a 120, 120, eu tô testando, que é a Lynx, uma bike muito boa, muito rápida para descer. A gente optou por trazer ela para o Brasil agora, porque eu sabia que para minhas características eu ia gostar muito da outra bicicleta. E se eu acabasse gostando muito da outra bicicleta já de Não ia cara, eu não ia ter nem testar a outra. padrão. Isso aí é padrão. Então, eu falei, não, a gente tem tempo, você vai vir para a Europa 10 dias antes da primeira competição, então, não, quando você vir, você testa a outra, que você tem certeza que você vai se adaptar rápido, e agora você testa essa, porque tem boas vantagens também, né? Circuitos hoje mais técnicos, então tem uma opção de bike com 120 de custo na dianteira e na traseira, é uma opção interessante. Apesar que, para minhas características, eu realmente acredito que eu vou gostar mais da outra bike, por ser uma bike mais explosiva, mais escaladora, né? Que é a minha característica de competidor. Então, vamos ver. Gostei bastante. A diferença maior dessa bike são os pneus. Max, né? Atualmente eu estou usando o Aspen na frente e atrás, né? 2.4. Assim, quando eu olhei, eu falei, caraca, que pneu largo, mas agora já consigo Acostumou. ver. Já acostumei, vejo as vantagens nas curvas, né? Entrada e saída de curva te dá muito mais estabilidade, é um pneu bem rápido. Então, a Max é uma marca assim, que eu nunca tinha usado e eu estou gostando bastante. Foi a maior mudança, né? Claro, sem falar da geometria da bike que muda também, mas que a adaptação foi bem rápida. Então, tô bem satisfeito com o material. E tô Ah, curioso, legal. confesso que tô curioso de chegar agora e testar outra bike, porque eu andei nela do meu parceiro de equipe, que é né, tamanho 17, e já gostei pra caramba. É, Pô, quando eu pegar uma do meu tamanho, a minha bicicletinha, eu acho que eu vou amar essa bike.
que é a SLS. Não, legal, legal demais isso. E esse papo aí de. Não, na verdade, uma outra pergunta que, assim, tive umas 50 vezes essa pergunta, aproveitando que você falou do setup. Que coroa que você usa normalmente? O pessoal tem essa de 36. coroa, Não, pra mim 36 é a perfeita. Assim, 36. e não mudo, assim, Isso é me adapto. escalador, né? Escalador. Não, mas me adapto bem. Assim, 36 em todo tipo de terreno. Mudei para 34 em uma única ocasião, que foi a de Leogang, pelo circuito ser extremamente duro, mas porque estava com lama. Se tivesse normal ou se tivesse com pouca lama, eu iria de 36. Mas como estava absurdamente com lama, assim, a gente optou pela 34. Mas 36 eu uso sempre. Não mudo, assim. Se encaixa super bem para mim. Legal. E esse papo de aro 32 aí, Luan? Para você que é um cara de estatura menor, o que que você acha desse papo aí? Você acha que é algo que É, veio para ficar? Porque tá liberado, né? Se alguém quiser é alinhar com aro estranho. 32, Dona CI permitiu, né? É estranho, porém eu lembro que todo mundo achava estranho também quando as 29 começaram a lançar. Então, Verdade. a gente fica curioso, né? Mas, não sei, olhando agora, parece um bike mais lenta, sei lá, não sei, é estranho para mim, sinceramente. Eu acho que a 29 também eles encontraram um encaixe perfeito, assim, entre um material que, né, que passa bem os obstáculos e é rápido, então, estou curioso, mas não sei o que opinar. Olhando visualmente, me parece muito estranho. Porém, eu trago essa lembrança de que todo mundo achava É. estranho também quando a gente olhava as 29 no começo. E o acerto da geometria da aro 29 foi bem depois, né? O pessoal conseguiu Exato. acertar a geometria. Eu acho que esse é o desafio da aro 32, porque assim, visualmente para mim, eu já até falei isso em alguns lugares. Por exemplo, o ex-companheiro aí do Coloma, o Valeiro, você olha a aro 29, até parece pequena para ele. Ele usa um canote lá, sei lá, 500 Então, milímetros, né? Então talvez para ele faria sentido, né? Uma aro 32. Mas aí para um atleta de menor estatura como você, Flukiger, né? Sinafrai, como que vai encaixar um quadro 15 numa roda tão grande, né? Isso que é eu o, eu tô, acho que é o. eu tô satisfeito com a 29. Vamos ver o que a tecnologia vai nos dizer. E beleza. E esse mudou o bloco, assim, mudou o bloco, assim, agora as Copas do Mundo estão um pouco mais próximas, né? Vai começar só em maio, então você tem um gap menor ali entre as etapas. Você já definiu essa parte logística? Você vai ficar na Europa lá nesse bloco primeiro? Como que vai ser isso? Fica indo e voltando? Já está definido isso? Ou se você puder falar também sobre Aham. isso? Eu vou aproveitar também e aproveitar e responder uma pergunta de um amigo que fez sobre Araxá, se interfere na pontuação do Mundial. Na verdade, não interfere porque outra prova entrou no lugar dela, né? Tipo, foi a primeira e a segunda etapa foi em Araxá. Agora a gente vai ter a primeira e a segunda etapa em outro lugar. Então, não tem uma grande diferença de pontuação. O que vai mudar, na verdade, é temporariamente, porque as competições em Araxá aconteceram em abril, então quando dá abril, por exemplo, eu vou perder minha pontuação de 12º lugar e vou ter a chance de reconquistá-la só em maio, quando acontecer a primeira e a segunda etapa. Só explicando isso, só aproveitando. Em relação aos blocos, interessante que a temporada vai começar em maio, né? Então, eu tenho agora esse primeiro bloco de competições na Espanha, que é bem interessante porque a grande maioria do pelotão também compete essa prova. Então, é uma prova C1 em Orclass, mas podemos dizer assim, com 60% do pelotão mundial presente. Então, é uma excelente prova de início de temporada para se testar. Depois eu volto para o Brasil e faço 3 corridas aqui no Brasil. E aí depois eu quero fazer um training camp na altitude, né, solo, a princípio, pensando no Pan-Americano e nas primeiras Copas do Mundo. Viajo para a Europa, viajo com um time para a Coreia do Sul, volto e já fico lá para a segunda etapa, que vai ser em Nove Mesto. Então vai ter um espaço ali de 2, 3 semanas entre Coreia do Sul e Nove Mesto. E como, né, a Coreia do Sul são 12 horas, 11 horas de fuso horário, não faz sentido eu fazer esse tanto de viagem. Então, eu quero ir para a Europa primeiro, ficar 4, 5 dias e depois viajar para a Coreia do Sul, exatamente para dividir esse fuso horário e não pegar 12 horas direto de fuso horário, que eu vou ficar doidinho. E aí Entendi. depois eu quero voltar para Araxá. A gente está analisando isso, mas está no meu calendário. Eu volto para Araxá após Nove Mesto, só para competir Araxá, e volto para a Europa para um bloco maior de Copas do Mundo, onde eu vou ficar lá 5 semanas competindo 4 Copas do Mundo, que vai ser entre junho
até julho. Então, vou ficar indo e voltando de acordo com meus objetivos. Por exemplo, depois desse bloco de 4 Copas do Mundo, eu volto para o Campeonato Nacional, né, que para mim também é um grande objetivo. Vou ao Campeonato Nacional e aí vou analisar se faço minha preparação para o Mundial aqui ou se faço outro treinamento de altitude. E aí iria de novo para a Europa, para a reta final de temporada, já, né, as últimas Copas do Mundo, Campeonato Mundial. E aí depois analiso também se viajo para as Copas do Mundo da América, da Europa, ou se volto para o Brasil e viajo daqui para os Estados Unidos, que também seria um fuso horário menor. Então a gente vai decidir isso, né, estrategicamente, mas a princípio devo fazer no máximo 4 viagens de ida e volta, 3, 4 viagens. Acredito que será menos cansativo ter esses períodos mais longos lá, de 4, 5 Entendi, semanas. entendi. E, cara, um fator aí, um ponto que eu queria entender seu, que é hoje a gente vê muita dificuldade, a gente tem atletas se aposentando precocemente, a gente tem alguns casos de atletas com problemas mesmo de saúde mental, como né, a Dini já teve no passado, a própria Samara, que está afastada esse ano por conta disso. Como que você lida, cara, com essa parte de mídias sociais e como que você abstrai para poder se concentrar nos seus objetivos? Eu vejo que você é um cara bem centrado, mas você lida bem com isso? Como que é para você esse paralelo, né? Que hoje é um mundo paralelo que a gente tem praticamente. Rapaz, essa é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que, né, hoje as mídias sociais têm um impacto muito grande, né? As redes sociais têm um impacto muito grande e acabou potencializando isso muito. Acredito que a base familiar tem um impacto positivo, né? Se você está bem com sua família, você tem pessoas de confiança do seu lado que te aceitam e te querem bem do jeito que você é, independente de resultado. E você ter a consciência de que a vida é assim, né, velho? Assim, nem sempre você vai conseguir estar crescendo, estar bem, e que vai acontecer momentos de baixas. E faz parte da vida, faz parte do ser humano. E você tem que procurar estar em paz consigo mesmo para esses momentos também. É muito fácil você estar bem fisicamente quando tudo dá certo. Mas você tem que estar pronto para quando as coisas não derem certo e que tá tudo bem, que faz parte, mas que, pô, o vento passa, você vai voltar a subir novamente, você continuar fiel ao processo, você continuar trabalhando, a probabilidade de você voltar a subir, de você voltar a ter bons resultados é muito grande. Agora, se você ficar cabisbaixo, se você ficar mal, pô, infelizmente só vai piorar a situação. E ter pessoas de confiança, ter pessoas que possam te ajudar nesses momentos é fundamental. Ter uma psicóloga. Assim, eu tive uma sorte muito grande, né, Thiago? Que eu fiz parte de uma equipe muito profissional. Assim, Uhum. eu sempre vou levar isso comigo para onde eu for. Tudo que eu aprendi na Calói Henrique Avancini Race, eu vou levar comigo para onde eu for. Eu sou muito grato por todos os aprendizados que eu tive com eles. Assim, a gente teve a Lê, que é a psicóloga do Henrique, foi a psicóloga do time, e a gente teve uma troca muito boa. Então, todo o começo de ano a gente tinha training camps com ela, e ela passava lições, reflexões que ficam guardadas. Então, assim, ter uma base, ter pessoas de confiança, eu acredito que é fundamental. E também, cara, assim, tentar não se prender a opiniões de outras pessoas. Eu faço com muito amor, eu represento o Brasil com muito amor, porém eu sei que vai ter momentos difíceis que se eu não estiver andando bem, vai ter pessoas que vão me criticar. E eu entendo isso porque elas criam expectativa através da minha carreira. E eu sou grato por isso, porque é uma responsabilidade. Se você é um atleta de alto nível, as pessoas vão criar expectativa em relação a você. Porém, se você não cumpre essas expectativas, as pessoas ficam chateadas. Algumas pessoas entendem, outras não. E outras querem te cobrar. E elas vão te cobrar. E você tem que entender que é algo que faz parte do esporte, mas você não pode deixar que isso interfira no seu bem-estar. E o que eu procuro é isso, assim, quando eu vejo algo negativo, eu tento que isso não me toque de forma muito profunda. Entendo, tenho uma empatia de entender a frustração da pessoa, porque se ela tem essa expectativa em relação a mim, é porque ela torce por mim, mas se ela vir me criticar, eu tento não levar para o coração. Legal. E assim, da última vez que a gente bateu esse papo, até agora no início também, você tocou nesse assunto, que é a questão do pertencimento, o sentimento de pertencimento ali no pelotão, né? Que você sentiu muito isso no ano passado. Você acha que agora, né, você vai ser, querendo ou não, você vai ser a referência, você já é a referência, né, brasileira, líder do ranking, tudo isso.
mas ainda mais agora. E você acha que essa sensação de pertencimento vai vai substituir aí uma sensação de repente, admiração dos seus concorrentes dentro da pista ou algo do tipo? O que que você acha que... Admiração, eu acho que só o que vai aumentar é o alvo nas costas. Mas, Mas é interessante, porque eu vi o Henrique viver isso, assim, muito forte aqui no Brasil, né? Era engraçado, porque ele entrava numa corrida aqui no Brasil, se ele ficasse em segundo era uma falha, né? Era como se ele tivesse falhado. É interessante encarar isso, essa nova etapa. Sinceramente, assim, nos últimos 2 anos, eu já comecei a sentir um pouco disso, assim. Eu entrava em todas as provas do Brasil e meu objetivo era vencer e vencer. Só tinha essa opção no meu vocabulário. Se eu ficasse em segundo, realmente as pessoas achavam que eu tinha falhado. E eu entendo isso. Não vou mudar a minha mentalidade, eu quero entrar em todas as provas para vencer. Eu acredito também que isso é uma forma de mostrar respeito pelos meus adversários no Brasil. Então, não tem esse negócio de, vou entrar em uma competição do Brasil para treinar, vou entrar. Para mim, não existe isso, assim, sinceramente. Se eu for competir, todas as provas no Brasil que eu vou competir para vencer e vou levar a sério, vou dar tudo de mim para vencer todas as provas que eu competi no Brasil. E isso porque eu respeito muito o nível que o Brasil está chegando. A gente tem hoje 3, 4, 5 atletas que têm total condições de vencer qualquer prova aí no Brasil. Então, assim, eu quero realmente dificultar a vida desses atletas e mostrar que para eles vencerem aqui no Brasil vai dar trabalho, que eu não quero facilitar. E o sentimento de pertencimento eu quero conquistar cada vez mais na frente do pelotão mundial. Assim, eu me estabeleci esse ano ali brigando pelo top 20 e tal, mas teve poucos momentos que eu me vi brigando realmente no top 10. Eu me lembro em Leger que eu tive uma ótima largada, foi a minha melhor largada da minha vida, e eu cheguei muito perto da ponta, cheguei assim no top 5 assim, falei, meu Deus, eu tô no top 5 em uma Copa do Mundo, e foi muito engraçado porque foi estranho para mim, sabe? E eu não quero ter mais esse sentimento de que é estranho eu estar tão na frente do pelotão. Mas isso se conquista com atitude, se conquista se colocando em situações como essa. E é isso que eu quero buscar nessa temporada, estar cada vez mais na frente do pelotão. pô, e agora, nesse lugar, né, de ser o cara observado, né, de ser um pouco alvo, mas voltando nesse assunto que eu já toquei lá na outra live e quero tocar de novo, porque eu acho que é importante, você é espelho para muita gente, principalmente para a molecada, né? E a gente vê que tem muita molecada vindo, tem uma safra bem bacana, inclusive tem o evento da Jiu-Jiu que aconteceu esse fim de semana, que também vai dar um apoio Tá, com a bacana, gente. né? Vai dar um apoio bacana para a molecada de base. Qual que é o principal conselho de Ulan Galinski para essa molecadinha que tá vindo e sonhando em um dia tá no lugar que você tá, cara? Então, cara, eu sou muito grato por minha carreira estar sendo uma fonte de esperança para o mountain bike. Eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça, de que minha missão aqui na Terra é inspirar as pessoas a acreditarem em si mesmo, e não só no nicho, né, do ciclismo, mas sim em tudo na vida. Se alguma pessoa que me segue, eu consigo inspirar ela a fazer o que ela ama, ou buscar o que ela acredita, eu já me sinto assim muito realizado. E fico feliz de continuar cultivando e sendo fonte de esperança para essa galera, né? Assim como o Henrique foi, né, quando sendo o primeiro atleta a estar numa equipe europeia, né, trouxe esse sentimento para os atletas brasileiros de, pô, é possível um dia você estar numa equipe top de nível mundial, né? Eu estar trazendo esse sentimento de esperança também para os mais jovens que, pô, independente de você vir do Brasil, você pode estar numa equipe europeia, tem grandes equipes que estão de olho na gente, assim, né, como o projeto da Juju também vem como uma fonte de inspiração, assim como o projeto da Scott, né, numa situação tão difícil do mercado de algumas equipes acabando, a Scott consegue fazer um projeto, uma equipe tão legal, assim como o novo projeto do Avancini com a Swift. Todas essas pequenas coisas são fonte de esperança para o mercado do ciclismo no Brasil. E isso é muito legal, porque a gente tem consciência que a gente está vivendo um momento difícil, mas mesmo assim tem situações que fazem manter a esperança e fazem a gente acreditar que a gente pode, né, continuar nesse desejo de se tornar um atleta profissional de mountain bike ou de se tornar um atleta profissional de ciclismo. E o meu conselho é continuar acreditando. Se é algo que faz seu coração bater de forma diferente, é algo que vale a pena colocar energia. Eu sempre acreditei muito nisso, assim, de que, pô,
se é um lugar ou uma coisa que faz seu coração bater diferente, vale a pena colocar energia. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, poxa, se dedique pelo que você acredita. Não é um caminho fácil, mas nada nessa vida é fácil, então, independente da área que você for escolher, você vai passar por momentos difíceis, vai passar por dificuldades, vai ter que ser testado de várias formas. Mas uma coisa é clara, independente do caminho que você for seguir, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que trabalhar todos os dias. Então, escolha trabalhar por algo que faça seu coração bater de forma diferente. Pô, que legal, hein? Bom, e aproveitando essa dica sua, eu vou até aproveitar aqui um anúncio. É, o Bike na Lama, tá? Já para você, molecada que tá sem equipe, tá com dificuldade de apoio, de patrocínio, né? Tá meio desmotivado. É, entre em contato com o Bike na Lama, que a gente vai abrir aqui para a molecada se apresentar. Então, eu vou separar vídeos aqui, ou semanais ou quinzenais, que essa galerinha vai me mandar esses vídeos e eu vou jogar aqui no Bike na Lama para dar publicidade para Então, as empresas, para quem quiser apoiar. Então, eu vou fazer uma seleção, mas entre em contato comigo no direct. Eu vou soltar um vídeo em breve a respeito, mas eu já quis soltar aqui em primeira mão, que eu acho que às vezes é só isso que falta, um pouquinho de visibilidade, né, para mostrar. Então, o canal Bike na Lama vai começar com isso aqui. Então, fiquem ligados aí que em breve eu vou trazer mais informações para vocês. que legal, parabéns pela iniciativa. Isso é muito massa, assim. Eu lembro do Cazé TV nas Olimpíadas, né, que trazia essa visibilidade É, para os atletas e, tipo, atletas que tinham 10 mil seguidores ganharam 100 mil seguidores e com isso conseguiram patrocínios e tudo mais. Então, parabéns pela iniciativa. Tiagão, eu vou tomar liberdade aqui para responder algumas vai perguntas que lá. eu estou vendo. Beleza. A galera tá perguntando de onde vai ser meu QG. Eu continuo em Petrópolis. Para mim, logisticamente falando, Petrópolis é um lugar estratégico muito bom, por eu estar a 1 hora do aeroporto, né, do Rio, por estar muito próximo das competições que acontecem, na maioria dos casos, em Minas Gerais. Então, pô, tô a 3, 4 horas de quase todas as competições, exceto Araxá, que é longe para todo mundo. E é um lugar muito bom para treinar, né? Então, eu morei aqui nos últimos 6 anos, então eu tenho muitos parâmetros de treinamentos. Eu sei na Serra das Hortênsias onde é o meu melhor 1 minuto, meu melhor 2 minutos, meu melhor 5 minutos, meu melhor 10 minutos, meu melhor 20 minutos. Então, para mim é muito fácil me testar nos lugares que eu tenho como parâmetro. Então, decidi continuar morando em Petrópolis. Então, vou estar no Capão, na Bahia, em casa quando for possível. Durante o verão, sempre, assim, a pré-temporada e férias ali de outubro até janeiro, vou estar sempre na Chapada Diamantina. Porém, durante a temporada, quando eu estiver no Brasil, eu vou continuar em Petrópolis. Pô, legal. Teve uma outra pergunta do Eric perguntando o tempo de contrato. O contrato seu, acho que é ciclo olímpico, né? É 2028, não é isso? Sim, então, eu assino 3 anos com a BH Coloma Team, porém, né, eles tiveram uma experiência com o atleta esse ano que não foi tão positiva. Então, no meu contrato tem uma cláusula que permite que eles rescindem o contrato se eu não estiver performando, ou se eu não estiver me dedicando, ou se eu cair muito no ranking mundial. Então, a princípio, o meu contrato é assim de 3 anos, porém, né, existe cláusulas de desempenho. Então, se eu cair muito no ranking mundial, eles têm a opção de rescindir um contrato, mas sim 3 anos de contrato. Pô, mas é legal porque te dá uma tranquilidade, né? Porque você vai na sua ali até fechar o Não, ciclo. sem dúvida. A cláusula foi muito. Na verdade, eu acho justo, Acho assim. que é justo, verdade. É justo, assim. Então, pô, sair do top, sei lá, 40, 50 do ranking mundial, é justo dar a opção para eles de continuar comigo ou não, né? Mas, claro, pô, se eu tiver algum problema, e assim, isso foi muito claro para eles. Pô, tive um problema, fiquei doente durante a temporada. Eles vão entender a situação. Mas eu acho legal essa cláusula e vai de acordo com o que eu penso também. Ah, bacana. Bom, se você tiver, se você pensar alguma pergunta aí, você me avisa, a gente já vai se encaminhando aqui para o fim. Eu estou dando uma olhada nas que eu selecionei aqui para ver se tem algum tema que a gente não abordou, mas enquanto isso eu vou deixar uma pergunta, eu vou dar uma pimentada nessa pergunta. Você já falou várias vezes sobre isso, eu sei a resposta, você já falou aqui na live também, que né, a medalha olímpica é um sonho, né? Se eu colocasse aqui só camisa do arco-íris, acho que ia ficar muito fácil. Então, para você, Olan, o que você escolheria? Camisa do arco-íris e líder do ranking mundial
ou a medalha olímpica? Você perguntou isso porque eu respondi a medalha olímpica da última vez, né? Foi. Eu tive que dar Caraca, uma. tá, é difícil. Difícil, hein? É difícil. Pô, Olimpíadas pra mim é muito forte, velho. É muito forte, assim, é. Eu acho que medalha olímpica. É algo inédito também, né? É algo inédito na modalidade. É, Seria muito especial. Seria é muito verdade. especial. Mas é isso, pô, líder do ranking mundial Quem é sabe não vem algo. os três? Quem sabe? Quem Quem sabe? sabe? É, Não é pode fácil não, mas a acontecer. gente trabalha. A É, minha ué. etapa favorita, Léo Gang. Léo Gang, que quem não assistiu a live anterior que a gente fez, tá no canal, depois vai lá e olha que ele fez uma promessa. E tá lá na Ih, live, que verdade. a gente vai cobrar um dia, mas tá lá. Ó, eu dei uma olhada aqui nas perguntas, acho que a gente abordou praticamente todos os temas. A primeira prova aqui estão perguntando se você já respondeu, que vai ser na Espanha, né? Agora no início do mês. É, já do QG já respondeu também. Eu tinha, acho que todos os assuntos aqui, ó, já abordou, já matou aí as perguntas que eu Eu vou, selecionei. Deixa eu ver se faltou alguma. Quer vou pinçar uma respondendo. aí? Não, eu só vou responder o que o pessoal tá mandando aqui. Etapa mais difícil para mim, é, talvez Lesenheid, talvez o Nove Mesto. Assim, Nove Mesto sempre tive dificuldade de performar, principalmente quando chove, que é muita raiz, e aí quando chove, pô, fica muito, muito difícil. Eu acho que essas duas. A equipe Avancini vai continuar como estrutura sua quando estiver no Brasil? Não, não continua, mas é um parceiro que eu sei que se eu precisar, eu posso contar, e a gente tem uma relação muito boa. Então, pô, se eu tiver um problema na minha bike, preciso urgente ser resolvido, eu sei que se eu levar lá na loja, todo mundo vai me receber super bem. Se eu vou continuar do calendário, corro Copa do Mundo e corro 6 provas no Brasil, talvez 7. Ó, tem uma aqui que essa bom, essa é meio colocar na parede, né? Mas eu acho que você. Claro. Mas Tá essa faltando polêmica nessa lá. eu vou fazer uma que pode ser polêmica ou não aqui, ó. Quem é o atleta brasileiro que você considera o seu maior adversário hoje? Oh, Assim, boa, né? Que você boa pergunta. falou que tem quatro ou cinco atletas que estão ali, né? No mesmo nível e tal. Mas qual deles você considera assim, pô, esse é casca? Não, casca tem alguns, assim. Alex e Gustavo, com certeza, são, assim, pensando no médio e longo prazo, acredito que são os atletas que vão me dar mais trabalho, né, nesse próximo ciclo olímpico. Alex, considero bem consistente, e atualmente está vivendo uma fase assim, muito boa. Mas Gustavão, o bicho é forte pra caramba, velho. Quando ele tá bem, é um atleta assim, muito difícil de bater. Cara, só te interrompendo, eu presenciei aquela disputa em Araxá, né? Na Copa Internacional. Foi bonito. Pô, porque o Gustavão, ele deu uma marretada Não, lá mas que sobrou ele que casca pra largou o todo Flutter. lado, né? E Foi aí ele que, foi foi ele que Fluker, explodiu o o Fluker Flutter. ficou igual cego em tiroteio, né? Porque foi o Foi. Gustavo. Aí depois foi você na sequência, e naquele Exato. Não. calor, né? O suíço naquele calor, o coitado sofreu, né? Gustavão muito forte também, mas Alex muito consciente, muito consistente, assim. Então, eu diria que os dois. Zé Gabriel também, né? Já tivemos, assim, muitas boas batalhas, mas eu colocaria Alex logo abaixo do Gustavão. Assim, Aí, pouco abaixo. aí, ó, não sabonetou não, respondeu, é isso Não, aí. não. Mas eu acho que é saudável, eu acho que o que é bacana demais é o respeito que vocês têm, né? E Sim. isso eu Não, acho que vocês duelam ali dentro da pista e vamos ver quem é o melhor do dia, mas depois estão se abraçando e dá pra ver que tem uma cumplicidade bacana entre vocês, né? não, para mim é legal viver essa nova fase do ciclismo brasileiro, né? Assim, é algo inédito, né? A gente ter 4 atletas performando no nível mais alto, a nível mundial. E é muito interessante, porque um puxa para o outro. Assim, eu lembro da primeira etapa da Copa do Mundo. Eu conseguia escutar a galera gritando pro Alex e pro Gustavo logo atrás de mim. E eu pensava nisso, falei, caraca, eu tenho que ir o mais para frente possível, porque esses meninos vão vir atrás de mim, com certeza. E aí, quando a gente viu, tava os três no top 15, sabe? Eu falei, pô, que massa. Eu senti que eu ajudei eles. Eles acabaram que eles me ganharam no final, mas eu senti que, de certa forma, eu ajudei eles a conquistarem aquele resultado também. E, pô, foi muito especial.
foi muito especial. Pô, Então, estar vivendo nessa nova fase de atletas com nível tão alto, eu acredito que é bom que um puxe o outro para cima. ah, bacana demais. E, cara, você comentou, você sabe alguma coisa? Se tem planos de revender as bikes aqui no Brasil? Se... Porque isso a galera pergunta muito, velho. Sim, tem plano sim, já vou dar esse spoiler. Estamos tentando entender como, né, porque não é simples. Porém, o Coloma já me falou né, dessa vontade dele de trazer a BH para a América Latina. Ele já começou com um trabalho na Argentina, né, através do Catriel. Eu já vi que tem algumas BHs que estão sendo vendidas no Chile, e a gente tem essa ambição de trazer para o Brasil, sim. Estamos tentando entender como, porém, acredito que vai acontecer em algum momento. Pô, cara, legal demais. É, bom, eu acho que a gente matou aqui, galera. Eu tinha pensado as perguntas com mais frequência aqui que a galera tinha mandado e acho que a gente abordou todos os temas aqui. Então, cara, espaço livre para você aí falar o que você quiser. Tá todo mundo bastante esperançoso, naturalmente, né, nessa temporada e querendo ou não, essa sua ida para uma equipe europeia deixa todo mundo, né, muito contente, muito ansioso mesmo, né, para ver o que vai acontecer. Eu mesmo estou ansioso logo que chega aí a Super Cup para já fazer resumo e como que foi o LAN e tudo isso. E, e deixar aí, cara, espaço aberto para você falar o que você quiser. Agradecer você pela oportunidade e agradecer a todos pela torcida, assim, eu recebo um carinho muito grande de todos os brasileiros, a galera tá sempre apoiando nas mídias sociais, e isso, assim, pra gente é muito importante, então sempre que vê postagem da BH, deixar a bandeirinha do Brasil é algo que tem um impacto grande, e a galera faz isso, então eu agradeço muito por isso. Para mim é uma grande honra poder representar a nossa nação, faz parte da minha missão, do meu propósito aqui na Terra, e saibam que eu vou buscar representar vocês da melhor forma possível. Também estou animado, também estou ansioso, estou trabalhando muito, assim, trabalho para mim nunca foi um problema, eu sempre tive muito claro que para você, né, colher grandes coisas, você precisa se dedicar todos os dias e trabalhar duro todos os dias, e eu continuo com essa mesma mentalidade, buscando evoluir, buscando crescer, buscando melhorar meus números, tenho consciência que, né, mesmo fazendo tudo isso, não é certeza de trazer resultado, não é certeza de eu estar no top 10 do mundo, apesar de eu cultivar o sentimento de que sim, eu sou capaz. E saibam que eu estou buscando isso com todas as minhas forças, com todo o meu coração. E para mim, a missão é essa: botar o Brasil no mais alto nível possível. Sinto que estou no lugar certo para fazer isso. Me sinto muito feliz com a nova equipe. E acredito que tudo está caminhando numa direção muito positiva para fazer grandes coisas. Então vamos junto, que a gente juntos somos mais fortes e vamos colocar o Brasil lá em cima. Não irei correr o Mundial de TCM esse ano, provavelmente não irei competir o Mundial de TCM nesse ciclo olímpico, mas é uma ambição minha que eu tenho para os próximos anos. Brasil Ride é difícil, principalmente agora saindo da Bahia, dificulta bastante. E é isso, vamos tentar colocar dois atletas, sim, nas Olimpíadas de Los Angeles. Esse é um objetivo pessoal meu, tentar ajudar o Brasil a conquistar duas vagas. E a gente está caminhando para conseguir isso, se Deus quiser. E é isso. Obrigado a Pô, todos de coração. E vamos firme, sonhando alto, trabalhando duro e esse ano promete. é isso aí. Pô, legal demais, cara. Obrigado. Obrigado por tudo isso que está acontecendo na sua vida, que também está ajudando a gente na questão das transmissões. Vai ter Do... transmissão, né? Pelo que eu estou sabendo pela Então, CMTB. tá praticamente aí. Então eu falando É, coisa que não está fechada. tá quase, mas tipo, posso dizer que o fato de você ir para BH e a gente ter certeza que teremos sempre um brasileiro na Copa do Mundo contribui bastante, né? Não só para a questão das transmissões, naturalmente, como para o mountain bike brasileiro como um todo, e isso é algo que é o que se planta que ainda a gente vai colher frutos disso depois ainda, né? Então é bacana demais ver você nessa posição, é bacana demais essa abertura que você dá para o bike na lama e tipo a gente não determina, você não pede tempo, não fala, olha só 40 minutos, você não fala, olha, não quero falar nesse assunto, você não fala nada, vamos trocar ideia e é isso. Então obrigado sempre pela transparência e pela oportunidade de estar
trocando essa ideia. E espero que a gente bata um outro papo aí com mais notícias boas, com Depois do coisas. primeiro top 10, a gente tem que marcar essa conversa aí, se Deus Então, quiser. já fica marcado essa, né? E qualquer evento extraordinário de Roland Galinski aí nessa temporada na Europa, às vezes a gente pode voltar com mais uma live surpresa aí, dependendo, né? Fechadíssimo. Essa é a Tá. nossa esperança, a nossa torcida. Gosto muito de você e tamo junto, velho. Vamos aí, porque 2026 realmente promete, não só para você, como para todos nós aí. E a gente Se está Deus quiser. realmente muito esperançoso aí com o que tem por vir. Beleza? Obrigado. E a gente se vê em breve, então. Semana que vem tem corrida, hein, galera? É isso Vamos aí. acompanhar, mandar energia e vamos pra cima. Valeu, galera do chat, todo mundo que ficou aí até agora. E vamos acompanhar aí o LAN nas redes. Já segue lá a BH, a equipe nova do LAN também. Quem não segue o Bike na Lama, segue aí também. E bora pra cima. E é isso. Abração pra todos. E fui. Valeu, LAN. Valeu!